Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Então, gente, eu tô orgulhosa que eu consegui me organizar. Todo domingo eu faço meu roteirinho, eu gravo meu vídeo, edito meu vídeo e já fica pronto para sexta. E também estou aqui um tanto quanto ansiosa, porque essa semana terei assim um desafio diferente na minha vida de agora vice-diretora do Olindo Flores, né? Em breve contarei para vocês qual é esse desafio. Nada demais, mas meu coraçãozinho ansioso, né? Tá aqui um tanto quanto nervosinho. Espero que todo mundo esteja bem, mas eu tô aqui para contar para vocês que uma das muitas coisas de Carol é uma escritora chamada Cristina Dauscher. Estou enlouquecida por Cristina Dauscher? Estou. Lamentando que tenho por enquanto apenas 2 livros dela para ler? E já li os 2? Estou lamentando. Cristina, pelo amor de Deus, escreva mais livros. Agora eu vou partir para os teus contos, tá? Bom, gente, a Cristina Dauscher é uma escritora americana que nasceu em setembro de 1967. E ela tem como influência a Margaret Atwood e o Stephen King. Como é que a gente não vai amar? Como é que a gente não ama uma escritora que tem como influência Margaret Atwood e Stephen King? Amo, né? Já amei sabendo essa informação aí. Bom, eu sempre soube que ela tinha escrito sempre não, né, gente? Eu sei. Porque a mulher lançou em 2018 um livro chamado Vox e desde então eu era muito curiosa para ler. Mas aquelas coisas, né? Ah, tem um monte de coisa para ler, vai deixando e tal. Até que a minha chefa, amiga, irmã mais velha, indicadora de livros, Jaqueline Foscarini, me emprestou o livro Questão de Classe, que foi o segundo livro da Cristina Dauscher, agora de 2020. Eu li o livro, adorei, morri do coração, me enraivei, fiquei louca da vida e desse não. Agora então eu vou pegar o Vox. Comprei o Vox, tá inclusive aqui comigo, porque é questão de classe já devolvi pra dona. O Vox tá aqui comigo. Quem me acompanha lá no Instagram viu, né? Eu postei exatamente a foto da capa e da contracapa dele. E tá, então vamos ler Cristina Dauscher, né? Bom, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre os 2 livros, eu quero contar para vocês um pouquinho de quem ela é. Como eu falei, ela nasceu em setembro de 1967. Além de escritora, ela é linguista, ela é professora universitária e ela é doutorada, não doutoranda, doutorada, pela Universidade de Georgetown. Ela teve os contos dela em publicações em mais de 100 países. E ela já ganhou muitos prêmios por causa desses contos e tal. Inclusive, pelo que eu consegui entender, um desses contos ela desenvolveu e deu origem ao Vox. O Vox, ele foi publicado em 2018 e a Questão de Classe em 2020. Eu percebi, como eu li os 2 livros muito perto um do outro, eu li Questão de Classe em abril e o Vox agora em maio, eu consegui ver alguns pontos em comum, tá? Então é quase como se a gente tivesse uma espinha assim dorsal em comum nas 2 histórias e através dessa espinha, né, irradiasse a história principal de cada livro. Bom, a gente tem, obviamente, como personagem principal 2 mulheres, né? Obviamente, porque vocês vão ver que são distopias relacionadas a mulheres. Essas mulheres são mães, são extremamente inteligentes, são mulheres que estão com um casamento um tanto quanto falido. E essa falência a gente percebe que está muito conectada à desilusão, à frustração que elas têm com o próprio marido e a posição que esses maridos ocupam dentro do governo em que elas estão vivendo. Então a gente está falando de 2 governos de uma distopia, né, gente? Ou seja, não são governos legais, né? São governos ditatoriais, governos que vamos dizer assim, entre aspas, escolheram um grupo de pessoas para ser separado, para ser diminuído, para ser silenciado. E essas mulheres veem os seus maridos envolvidos nesse governo. Então, isso ajuda a falência desse casamento. Elas são mulheres que se destacam dentro da profissão delas, e é por causa dessas profissões que elas vão ter uma oportunidade de tentar mudar a situação da sociedade em que elas vivem. O Vox, a gente tem, que é de 2018, a gente tem uma teocracia, junto com o presidente, o bracinho direito do presidente, temos um padre, ou um pastor,
um dos dois, e é ele que praticamente dá as ordens e que comanda essa sociedade. A gente tem o silenciamento literal das mulheres, não é uma censura, não. Elas literalmente são silenciadas através de um contador de palavras e todas elas têm apenas 100 palavras por dia para se comunicar. A gente percebe durante o livro que a ideia não é que as mulheres se acostumem a falar pouco, a ideia é que as mulheres se acostumem a não falar mais. É uma coisa bem aterrorizante, assim, né? Na escola, as meninas aprendem apenas trabalhos domésticos e a fazer conta para ajudar o marido na economia do lar, enquanto que os meninos têm o currículo normal, esse normal entre aspas, porque tem muita disciplina ligada à ideologia do governo vigente, né? Então tem muitas coisas, muitas matérias de religião, estudo avançado da religião do não sei o quê. Esses meninos, eles são motivados pelo governo, através de premiação em dinheiro, a casarem jovem, a terem filhos, a constituírem uma família de uma idade muito nova, né? Então, a partir dos 18 anos, os meninos que já constituírem família, eles ganham uma quantia de dinheiro do governo. A gente vê no Vox que a personagem principal, ela tem no filho mais velho uma pessoa que choca extremamente ela, porque ela não consegue entender como é que o filho aceita tão bem aquela nova organização da sociedade, aquelas situações tão machistas em que eles se encontram, e o menino não vê que aquilo tá errado. E ela não consegue entender como é que ele não enxerga. Ela até reflete, né, que ele nasceu já dentro daquela sociedade. Ele não sabe como é que era antes para comparar e se revoltar. E é interessante a gente ver uma mãe revoltada contra o próprio filho, não conseguindo nem olhar para a cara dele por causa daquela ideologia que ele carrega junto com ele, aquele pensamento fechado de que a mulher realmente não tem que falar, não tem que dar opinião, que a mulher só tem que ficar em casa trabalhando. Uma coisa interessante também, trata muito de leve a situação da sociedade, da economia, de uma sociedade em que as mulheres não trabalham mais, porque as mulheres só ficam em casa, são apenas donas de casa. E como é que fica então essas vagas de trabalho, né? Quem é que está ocupando essas vagas de trabalho? Então se discute um pouquinho sobre isso. Até acho que poderia de repente discutir um pouquinho mais, mas é bem interessante da gente pegar aquele pouquinho ali e refletir, né? Todas as vagas que nós mulheres ocupamos, né? Quem que daria conta delas se a gente não tivesse ali, né? A questão de classe trata de uma distopia mais relacionada à educação. No Vox, a gente tem uma distopia focada na situação da mulher, né? Uma coisa que eu me pergunto é por que é tão perigoso a mulher falar mais de 100 palavras por dia? Por que incomoda tanto esse governo teocrático que a mulher tenha voz? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né, gente? E também eu acho muito triste que a gente tem que pensar porque que na história do mundo sempre foi tão absurdo e sempre tão horrível a mulher ter voz. Né? A gente sabe que a gente luta até hoje para situações como na política, a gente tem mais representantes mulheres, em várias áreas da nossa sociedade essa luta, né? Bom, na questão de classe, a gente tem uma distopia relacionada à educação. As pessoas são divididas em classe de acordo com o número Q delas. Então, existem 3 tipos de escolas: as escolas mais desenvolvidas, onde tem o top do top do top, as escolas meia boca e aquelas que ninguém quer ir. A galera morre de medo de ir para aquela escola, né? E quem define, o que define para onde cada estudante vai é justamente uma prova. Eu não me lembro agora se ela acontece a cada 15 dias ou na última sexta-feira do mês. Os alunos fazem as provas e, de acordo com o resultado, eles continuam na escola que estão, ou eles decaem, né? E a intriga do questão de classe começa justamente quando a filha mais nova da personagem principal, ela tá ali ela tem 2 filhas, a mais velha é massa. A guria arrasa, tá lá naquela escola dos maravilhosos, e a mais nova tá na escola do meio do caminho, e depois de uma prova ela decai, e para aquela escola que ela vai, as pessoas precisam sair de casa. Então as escolas ficam a quilômetros de distância, eles não moram mais com os pais podem ver só no Natal e não sei em que outro feriado do ano e tal.
E quando a menina mais nova decai para essa escola, a mãe se coloca de uma maneira de tentar resgatar essa filha e de não deixar a filha sozinha, né? Então, são dois livros, gente, que me fizeram pensar muito, porque eles parecem muito próximos do que a gente vive, né? As mulheres em busca do seu direito de comunicação, enquanto pessoas que devem ser escutadas, respeitadas e ter um lugar adequado na sociedade. E também da educação de por que não se investe onde se tem mais dificuldade? Né? Eu, enquanto professora de escola pública, por que as escolas públicas não recebem mais investimento para que elas sejam melhores, para que os alunos melhorem, para que o conhecimento melhore, para que a educação melhore? Né? Então, foram dois livros que me tocaram muito. Eu sou uma pessoa que fala muito. Só nesse vídeo, quantas palavras eu já falei, gente? Pelo amor de Deus. Como é que eu ia dar aula se eu só pudesse falar 100 palavras por dia? Como é que eu ia viver só com 100 palavras? Não ia, gente. Não ia, desesperador, né? Então, são dois livros que me trouxeram esse questionamento. Primeiro, por que a voz, por que as palavras das mulheres podem ser tão perigosas? E segundo, por que não investir na educação daqueles que têm mais dificuldade? Por que elevar o conhecimento das pessoas não é um foco? O foco é privilegiar quem já é privilegiado. Né? São duas coisas ótimas para se pensar. Eu vou mostrar para vocês agora. Ai, gente, deixa aí um like, né, gente? Olha aí que reflexão que eu deixei aqui já, hein? Séria. Séria, uma coisa séria, gente. Eu tô aqui brincando, mas é sério, né? A sociedade que a gente vive nesse momento faz a gente pensar nessas coisas. Daí a gente lê essas distopias aí que a gente pensa, meu Deus do céu, como a gente tá perto disso. Deixa um like para acalmar meu coração. Deixa um comentário me contando o que vocês acham disso. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal. Eu encontrei o site da Cristina Dauscher quando eu tava pesquisando sobre ela e eu achei um site muito bacana. Então eu vou mostrar aí para vocês, ó, presta atenção. Então, gente, quando eu estava procurando aqui as coisas sobre a Cristina, eu encontrei o site dela, e daí vocês devem estar pensando, tá, e daí, né? Grande coisa um site, né? Quem é o escritor que não tem site? Mas fora as coisas óbvias de um site, tipo onde comprar o livro, né, sobre a vida dela própria, essas coisas assim que a gente sempre encontra em sites de escritores, eu achei interessante duas coisas. Aqui no Writing, a gente tem Shorts and Flash. E se a gente clicar aqui, a gente vai encontrar alguns contos dela, os contos que ela escreveu. E se a gente clicar no título do conto, ele abre para a gente poder ler de maneira online. Então, eu achei isso muito bacana. Ela disponibilizou os contos dela aqui, né? Vocês podem ver que é uma listinha legal, né? Então, a gente pode aí ter contato com os contos da Cristina Dauscher, né, aqui pelo site dela mesmo. E a outra coisa que eu achei legal, que eu achei diferente, é essa parte aqui, Book Club Kits. Ela tem kits para Clube do Livro. Como eu faço parte do Tinha que Ser Mulher, eu achei isso muito genial. Aqui tem o kit do Clube do Livro sobre a questão de classe, né? Tem a capa do livro, tem perguntas para serem debatidas durante o Clube do Livro, que são 6 questões sobre a história do livro e tal, né? E também tem uma entrevista com ela, uma foto, uma entrevista com ela, aqui, perguntas e respostas com a escritora Cristina Dauscher. E a mesma coisa, mesmo tipo de material, a gente encontra sobre o Vox. Então, eu achei muito bacana, eu achei, tipo assim, muito conectada a Cristina oferecendo no site dela já o material pensando em clubes do livro, né, gente? Então, como eu tô muito mergulhada no Tinha que Ser Mulher, como eu pensei no Clube do Livro lá do Olindo, eu achei muito legal existir esse material bolada pela própria escritora, né? Acredito eu, claro que, né, com a ajuda de outras pessoas. Aqui no do Vox também tem ali, né, no começo a entrevista com ela. Depois a gente tem aqui algumas perguntas para serem discutidas. Aqui já tem 10 perguntas, 11 perguntas para serem discutidas sobre o Vox durante o Clube do Livro. E aqui no último, eu acho até que é tipo um cartazinho de divulgação, né, do que seria o Clube do Livro sobre o Vox. Então, por isso que eu queria mostrar para vocês o site dela, porque eu achei muito genial essa sacada de ter kit para Clube do Livro e tipo de graça, né, gente? Tu pode só baixar
e usá-lo. Então, gente, como eu já disse, deixa um like, deixa o teu comentário, me contem se vocês já conheciam a Cristina Dauscher, se vocês já leram Vox ou Questão de Classe, se vocês saberiam me responder por que as palavras das mulheres podem ser tão perigosas, por que a gente privilegia o privilegiado. Comentem aqui. Também me contem se vocês gostam de distopias, porque vocês já perceberam que eu amo, né? O que eu já falei de distopia aqui nesse canal, meu Deus do céu, né? Então deixe um comentário, deixa o like, compartilhe o vídeo com quem gosta de distopia, com quem gosta dessas reflexões e um beijo para vocês e até mais ler.